Vocês estão bem mesmo? Glória a Deus. Isso aí. Queria, primeiramente, antes de mais nada, agradecer as orações da galera em relação ao Luca. Está caminhando super bem o tratamento. E nós cremos que Deus está à frente de tudo e dele está nesse negócio. Em breve o Luca vai estar com a gente aí, fazer uma festa junto com ele. Galera, chegamos ao último episódio, Pecados Intocáveis. Recebi um feedback bem positivo em relação a essa série, a esse livro. Se você quiser adquiri-lo, né, tem mais informações aí a respeito do autor, enfim, e tem o desejo de comprá-lo. Você pergunta no final algumas informações ali. Eu não tenho para vender, mas eu sei um link bem baratinho que vende e que é top de linha, tá bom? Então, vamos seguir nesse sentido. Galera, hoje a gente vai falar sobre mais um pecado intocável, um pecado que muitos de nós cometemos. Esse é até bastante comum, a gente saber que acontece, que existe, mas por cometermos ele, nós não assumimos que a gente comete ele, que é o orgulho. Quando nós temos o ato de confessar o pecado, a primeira coisa que vai embora é o teu orgulho. Então, desde já, a gente já começa a entender qual a importância desse pecado, por que ele tem matado a gente, se a gente dá espaço para ele. Porque se a gente é uma pessoa orgulhosa, a gente vai mal nos nossos relacionamentos, a gente vai mal em tudo que a gente faz. Porque a gente sempre acha que a gente é bom em tudo. E com orgulho isso transparece mais e a gente acaba se lascando muitas vezes porque a gente tem orgulho de reconhecer que a gente errou. E na vida, ao longo da vida, vocês vão aprender que o ato de reconhecer um erro ou até mesmo um pecado é fundamental para a gente prosseguir. Talvez nós pensamos que orgulho só existe um, e é aquele que geralmente a gente conhece, de uma pessoa orgulhosa. Mas dentro do orgulho existem vários aspectos dentro desse pecado. E o interessante é que a gente vai tratar sobre alguns deles essa noite, sobre 3 em especial, que é o orgulho moralista, o orgulho das realizações e o orgulho do espírito independente. E ao longo dessa jornada eu queria que você prestasse muita atenção, porque cada um deles, talvez a gente possa se encaixar e naturalmente a gente está fazendo, está praticando isso e muitas vezes a gente nem está ligado o que está acontecendo. E lá em Lucas capítulo 18, verso 9, se você tiver a oportunidade de abrir aí, não sei se vai projetar aqui, mas Lucas capítulo 18, verso 9 diz assim: há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Subiram para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O interessante nesse texto é que Jesus conta a parábola de que existia 2 homens, um fariseu e um publicano. E o fariseu, ele orava simplesmente assim: Deus, muito obrigado porque
eu não cometo nenhum pecado, muito obrigado porque eu sou bonzão, muito obrigado porque em mim não há maldade, muito obrigado porque eu sou o melhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor me dá graça e me capacita para eu ser bom. Essa era a oração do fariseu. E de repente, existia um publicano no cantinho ali, simplesmente com a mão no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E aqui Jesus continua a parábola dizendo que somente o publicano com a mão no peito, com uma atitude humilde, esse sim, é o verdadeiro adorador em que o Pai busca. Esse é a verdadeira pessoa que o Pai busca em nós. E aí no final, Jesus conclui da parábola, que muita gente confunde esse pedaço do texto, que ele diz assim: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O problema é que as pessoas confundem, as pessoas geralmente falam: os humilhados serão exaltados. E está errado. Não é os humilhados serão exaltados, são aqueles que se humilham. Se entende que é a atitude da própria pessoa de se humilhar primeiramente diante de Deus. Aí Deus um dia irá exaltá-lo. E essa parábola exemplifica bem a respeito de quem Deus busca e de quem Deus não quer que a gente seja. Aqui nós vemos dois homens, um cheio de si, cheio de orgulho, e outro simplesmente humilde, falando: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Sabe, quando nós entendemos isso, essa relação de humildade, de que não os exaltados, não os humilhados que serão exaltados, mas sim aqueles que se humilham, nós começamos a mudar a nossa prática. Aí começamos a olhar dentro de nós, falando: Pai, será que eu sou orgulhoso? Será que eu tenho um orgulho latente dentro de mim? Será que eu estou me humilhando um pouco na sua presença? Sabe, e esse texto também nos mostra vários ensinamentos a respeito de pessoas que muitas vezes oram e jejuam e amam falar que fazem isso para as pessoas. Isso também é um tipo de orgulho. Não sei se você já ouviu, mas alguém falando: nossa, essa semana eu jejuei 45 horas. Essa semana eu jejuei 15 horas. Irmão, isso soa um orgulho, e não é isso que Deus busca. Quem jejua não precisa ficar falando que vai jejuar. Quem ora 5 horas, não precisa ficar falando que ora 5 horas, irmão. Porque quando a pessoa que ora 5 horas chega no ambiente, a gente já sabe que ele ora bastante. As palavras dele é diferente, os assuntos é diferente. Ele não é uma pessoa orgulhosa. Ele é uma pessoa diferente que você fala: uau, alguma coisa está diferente aqui. Como esse cara, como essa pessoa, como essa menina, ela é diferente, ela trata as coisas diferente. O relacionamento dela é diferente. O que acontece? É quando você vai perguntar, você fala: eu sou cristã, eu sou cristão. E é isso. Você vai saber que a pessoa ora 5 horas depois que você tem uma intimidade com ela, que você bate na porta lá e a mãe dela ou a mãe dele fala: ixi, ele está orando agora, ele não gosta de ser interrompido. Mas será que ele demora? Faz umas 4 horas que ele está lá dentro. Aí que você vai saber que ele ora. Você entendeu? Então, quando a gente se humilha na presença do Senhor, tirando o nosso orgulho, com o nosso coração humilde, na dependência da graça de Deus, Ele um dia nos exaltará. Não porque nós merecemos, mas porque a graça dEle e a Sua palavra promete isso. Que nós não merecemos absolutamente nada. Como eu falei, nós vamos tratar alguns tipos de orgulho aqui: o moralista, o das realizações e do espírito independente. O problema do orgulho é que nós enxergamos em outras pessoas e não em nós mesmos. Quem ensina deve primeiro ensinar a si mesmo.
Eu costumo falar, e geralmente as pessoas que pregam aqui na frente, principalmente aqui na comunidade, que a gente está mais próximo e acompanha semanalmente, a gente sempre costuma falar que quando a gente prega, quando a gente fala com alguém, primeiramente Deus falou com a gente. E o texto na palavra vai dizer isso. A gente não fala isso por ser uma frase de efeito para você ficar, uau, olha, Deus falou com ele. Não, é porque a palavra diz isso. A palavra diz que a gente precisa ser assim. Então, eu estou ensinando para vocês sobre orgulho hoje. Mas durante a semana toda o Senhor me amassou a respeito de orgulho. O texto lá em Romanos 2:21 diz assim: e então, você que ensina aos outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então a palavra diz isso. Então, que o Senhor me livre e me guarde de qualquer tipo de orgulho essa noite. Porque eu não quero aqui ser prepotente de falar de orgulho com vocês, com um coração orgulhoso com alguma situação. Mas, vamos afinal ao primeiro tipo de orgulho. O orgulho do moralismo. O pecado da superioridade moral é uma armadilha no qual caímos com facilidade, pois a sociedade como um todo comete ou aceita abertamente pecados como imoralidade, divórcio, homossexualismo, aborto, embriaguez, drogas, avareza e outras indecências flagrantes e escandalosas. Por não cometermos esses pecados, nós nos achamos moralmente superiores e olhamos com certo desdém ou desrespeito com aqueles que os cometem. Claro que os pecados que mencionei são coisas graves, que destroem os alicerces morais da sociedade que vivemos. São pecados sérios de verdade. E respeito os líderes cristãos de nossos dias que levantam vozes proféticas contra eles. Contudo, olha o que o autor fala. Contudo, o pecado que nos emaranha é o do moralismo e o do espírito crítico, que ele provoca em relação às pessoas que cometem esses pecados. Como fala no início lá de Lucas 18:9, que a gente acabou de ler. No início o texto fala isso. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então o texto já começa a falar sobre isso. Sobre nós acharmos que temos moral de alguma coisa, ou nós acharmos que sabemos o que é certo dentro de uma sociedade. O problema é que é simplesmente a nossa opinião. Não existe Bíblia em nada disso. Quando a gente entende que nós precisamos expressar a nossa opinião embasado na palavra, nós entendemos que todo moralismo cai por terra. Porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Costumamos falar que esse mundo está perdido, e até de forma arrogante nos achamos melhores. Eu não sei se você já se pegou falando isso, mas geralmente a gente não fala assim: pô, cara, esse mundo está perdido, pô, essa galera só quer saber de zoar, essa galera só quer saber de beber, de fumar, uma hora narguilha, outra hora é pendrive, que a turma fuma, daqui a pouco é bombril, daqui a pouco outra coisa. Cara, cada dia tem uma parada. E a gente começa a falar: meu, isso daí não, cara, isso daí, o mundo está perdido mesmo. Só que a gente esquece que a gente está falando de pessoas que Deus criou. A gente esquece que nós estamos falando de quem Deus criou, de que Deus formou, e que Deus tem uma identidade para essa galera. Eles só não reconheceram ainda. Sabe, um exercício muito prático que a gente deve fazer, quando vir no nosso coração um tipo de orgulho moral, a gente deve lembrar de onde Deus nos tirou. Talvez você não usasse droga, irmão, mas talvez você tivesse afundado na pornografia. Talvez você não tivesse afundado na pornografia, mas você agia com rebeldia com seus pais. E qual a diferença? Nenhuma. Então, quando a gente entende essa realidade, a gente começa a ficar um pouquinho mais, cara, sossega aí, mano, sossega.
Fica tranquilo, não fica julgando não. A gente já falou sobre julgamento semana passada. Mas afinal, como nós vamos escapar desse pecado do orgulho? Como a gente pode escapar disso? Se parece que é mais forte que nós. Quanto mais nós nos santificamos, nós olhamos para a galera e falamos, cara, que terrível, essa galera tá zoada demais. Como a gente consegue escapar disso? Um coração humilde que entende a realidade da graça. Quando nós entendemos que a salvação nós não merecemos, que era para a gente ir para o inferno, que era para a gente sofrer, que era para a gente se lascar na eternidade, a gente entende que nós fomos libertos e que só através de Jesus, e só Jesus pode libertar a galera a quem nós estamos criticando. Quando nós entendermos que nós não merecemos nada e que a salvação não é por mérito, é por graça de Deus, através de Jesus. Quando nós entendemos que nós estávamos na lama do pecado e pela misericórdia e graça do Senhor que nos resgatou, a gente entende, cara, essa galera precisa conhecer Jesus, essa galera precisa parar de ver essas coisas na internet, essa galera precisa parar de fumar esses trem aí, precisa parar esses bagulho louco aí, gente. A hora que eles terem a sensação do que é estar na presença do Senhor, eles vão entender que droga, ixi, mano, tem nada que se compara. Então, quando a gente começa a entender isso, a graça de Deus sobre nós, nós começamos a enxergar essas pessoas como criaturas de Deus. Criaturas de Deus que carecem da graça e da misericórdia dEle. Quando nós entendemos isso, a nossa atitude muda. Quando nós entendemos isso, nós temos a facilidade de perdoar as pessoas, porque nós somos perdoados primeiramente por Deus. Quando nós olhamos a dificuldade das pessoas, o caminhar delas, o que elas sofrem longe de Jesus, precisa gerar compaixão no nosso coração. Precisa ter uma atitude prática de ajudar as pessoas, mas principalmente levar Jesus para elas. Em Salmos capítulo 51, Davi faz um reconhecimento do seu pecado. Davi fala, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então Davi reconhece que é pecador desde o ventre. Quando nós reconhecemos isso, todo orgulho vai embora, toda crítica vai embora, todo julgamento vai embora. Todo o orgulho de nós acharmos que somos melhores que alguém vai embora. E infelizmente, a igreja durante anos, a igreja no geral, a igreja no resto do mundo sofreu durante anos por isso. Por esse orgulho, por colocar as pessoas dentro de um quadradinho e achar que aquilo é o certo. Em não aceitar pessoas porque tem brinco, porque tem tatuagem, porque tem não sei o quê, porque não sei o quê, porque durante anos sofreu com isso. E afastou muitas pessoas por esse orgulho moral, dentro da igreja. Mas hoje eu creio que há uma graça sobrenatural do Senhor, para nós reconhecermos que tudo vem dEle. E que as pessoas, sim, precisam de transformação. Mas não somos nós que vamos fazer. Porque afinal nós não conseguimos nos transformar. Quem transformou a gente foi Jesus. Foi o seu Espírito Santo, foi a sua palavra. Então quando nós entendemos isso, que nós não conseguimos transformar ninguém, nem autotransformar, esse orgulho do moralismo vai embora. Toda a dependência de transformação fica nas mãos do Senhor. Fica nas mãos do Espírito Santo. Outro orgulho que eu queria conversar com vocês é sobre o orgulho das realizações. 1 Samuel capítulo 2, verso 7 diz assim: o Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza, Ele humilha e exalta. Aqui nós começamos a entender que tudo vem de Deus. O problema é que as pessoas, elas se orgulham por aquilo que elas fazem, de uma maneira que sobrepõe qualquer naturalidade. Talvez você já deve ter ouvido que
alguém chegou a algum lugar sozinho. Você já deve ter ouvido isso. Ó, o cara, virou, sei lá, uma profissão sozinha aí que ganha bem pra caramba. Marketing digital, não? O cara chegou sozinho, o cara chegou pela graça do Senhor, meu. A palavra é muito clara, Ele dá a pobreza e Ele dá a riqueza. Toda a graça e sabedoria vem dEle, tudo vem dEle. E pasmem vocês até para o ímpio, meu irmão. Até para o ímpio. Quanto de a gente já não viu, gente dentro da igreja muitas vezes, cara, sofrendo com a vida financeira, o ímpio lá fora prosperando. Isso não quer dizer que a gente não vai correr atrás de nada, de que a gente não vai querer realizar as coisas, não vai querer estudar, não vai querer passar no vestibular, no concurso top. Isso não significa nada. Mas a gente precisa entender, se um dia você chegar lá, foi Deus que te colocou, irmão. O problema é que muitas vezes a gente se orgulha dessas realizações e a gente abandona o Senhor no meio do caminho. A gente abandona, às vezes a galera entra na universidade, a galera muitas vezes adquire bens, adquire casa, adquire carro, e quando chega essas realizações, parece que inflama um orgulho nela, achando que ela conseguiu tudo sozinha. E ela abandona a caminhada. Aí muitas vezes ela volta toda quebradinha depois. Então é engano do inferno achar que a gente vai conseguir tudo sozinho. É um engano do diabo. É um tipo de orgulho que ele coloca na nossa mente, no nosso coração, achando que todas as nossas situações, todas as nossas lutas a gente vai conseguir sozinho. Para que se a gente conseguir, a gente fique com orgulho no coração, achando, eu consegui tudo sozinho mesmo. Nós precisamos entender que tudo vem de Deus. Tudo vem dEle, nos mínimos detalhes. Por isso, cuida com esse orgulho. Cuida com esse problema de achar que você consegue tudo sozinho. Às vezes a galera sofre em situações, em pecados, muitas vezes está sofrendo porque acha que vai conseguir tudo sozinho. Acha que vai conseguir vencer sozinho. Mas quando a gente observa a palavra, a gente vê que, cara, a gente não consegue nada sozinho. E se a gente permanecer sozinho, a gente vai morrer sozinho. Não há vida na solidão. Principalmente nós que somos igreja. E linkando um pouco com esse terceiro e último espírito. Esse terceiro e último orgulho, que é o espírito independente. Isso, infelizmente, na nossa geração, na verdade, acho que não só na nossa geração, isso meio que faz parte da idade do adolescente e do jovem. Que é ter um espírito totalmente independente. Se existe um pecado onde os mais jovens e adolescentes cometem dentro da igreja, é esse, o espírito independente. E dentro desse espírito independente existe duas situações, duas pautas que eu queria falar com vocês. A respeito desse ponto. Que muitas vezes a gente comete e acha que, beleza, que é isso, que é assim mesmo. Que é a resistência à autoridade espiritual e a atitude insubmissa para com os mais velhos. Essas duas práticas, infelizmente, são muito comuns. Quando somos jovens, achamos que sabemos de tudo. Achamos que os mais velhos são chatos e os conselhos são ultrapassados. Vamos lá, aperte o cinto aí. Pai e mãe são autoridades constituídas por Deus sobre nossas vidas. Devemos honrar e respeitar isso, meu irmão, não sei o que estou falando. Vou citar o texto muito conhecido, em Êxodo capítulo 20, verso 12, que diz: honra o pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. Honra teu pai e tua mãe, meu irmão. Ah, mas eu tenho 27, eu moro com meus pais ainda. Se mexer um pouquinho, né, irmão? Mas assim, cara, você precisa honrar, meu irmão. Eu falo lá em casa, eu brinco com o Theo. Esses dias ele veio com uma... O Theo tem 5 anos, né, para quem não conhece. É a idade que ele faz as perguntas meio complicado de responder muitas vezes. Aí ele perguntou assim: papai, eu vou morar para sempre com você e com a mamãe? Eu falei: não, claro que não. Ele: mas quando que eu vou
Mas eu vou morar onde? Eu falei, não, quando você, né, casar, tiver tua esposa, tua mulher e tal. Aí ele mandou essa aqui, mas eu não posso casar com a Cecília? Cecília é a irmã dele. Eu falei, não, filho, mas ela é tão fofinha, eu gosto dela. Eu falei, não, filho, ela é sua irmã, não pode. Daí ele falou, mas eu queria morar para sempre. Eu falei, não vai não, filho. Não vai, né? Em nome de Jesus, não vai. O meu sogro fala que, quando a Tami começou a trabalhar, começou a dar dinheiro para casa, ela casou. Sacanagem. Mas assim, aí eu comecei a explicar para ele, quando ele fosse sair de casa, o período que isso iria acontecer. Mas eu deixei um detalhe bem importante. Filho, independente de quando você for sair de casa, você me deve obediência e submissão enquanto você morar comigo. Dele, mesmo adulto, sim, vai obedecer. Ah, mas eu tenho 30 anos e meu pai fala para eu chegar às 10 da noite em casa. Paciência, irmão. Paciência. Está morando com ele, pô. É ele que manda. Então, quando a gente entende essas realidades da submissão às autoridades instituídas por Deus, principalmente os nossos pais, a palavra nos diz que nós vamos ter vida longa na terra. Uma outra resistência, um outro tipo de orgulho dentro desse espírito independente que muitas vezes os jovens e adolescentes, a nossa geração tem, é a resistência com a autoridade espiritual. O espírito independente não apenas é com os pais, mas também com a autoridade espiritual colocada por Deus. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 17 diz assim, obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. É interessante esse texto, que fala assim no começo, como acabei de ler. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então, a autoridade espiritual aqui que está sobre minha vida e sobre a vida da Tami, em relação a vocês, nós vamos prestar contas para Deus um dia sobre isso. Então, todo o amor, todo o cuidado, toda a chatice que vocês acham que é porque um dia Deus vai cobrar a gente. Um dia Deus vai olhar e vai perguntar assim, ó, aquela situação que esse jovem fez, você sabia que ele ia fazer, você sabia que ele caiu nesse erro, por que você não falou para ele? É nessa vibe que Deus vai me cobrar, irmão. Aí eu vou falar, eu não falei. Eu preciso falar, eu preciso cuidar. Agora, a questão de vocês obedecerem ou escutarem a orientação é problema de vocês, irmão. O momento que eu falo, ó, não vai por esse caminho, e você vai, aí o teu problema é com o Senhor, não é comigo. Só que olha a importância da minha parte, eu preciso pautar essa orientação na palavra, não no achismo. Porque se eu falar no achismo, eu vou mergulhar. Você entendeu? Por isso eu preciso estar embasado na palavra quando eu falo com vocês. E aí a gente vê, infelizmente, na nossa geração, essa questão desse espírito independente. Da gente achar e quer fazer as coisas por nós mesmos. Né? Infelizmente a gente vê a gente tomando caminhos errados e não perguntando, tomando passos errados muitas vezes na vida sentimental e não nos perguntam, não pergunta para a liderança de jovens, não pergunta para a liderança do GC, não pergunta para ninguém, às vezes não pergunta nem para os pais vão ficar sabendo por outros, a gente sabe por outros, e daí quando dá problema, vem para onde, irmão? Vem para a liderança. Pois não deu certo, meu, estou sofrendo, ora por mim. Por que você não me perguntou antes de começar? Está entendendo, gente? Nossa geração ainda mais se acha independente devido ao acesso às informações. Tudo vocês têm hoje em dia. Tudo. Quer ver? Acabei de citar um exemplo aqui. Vou começar a namorar e não consulto meus líderes. Por quê? Porque eu entrei no YouTube e eu vi um pastor falando que não precisa. Está entendendo?
Eu ouvi um pastor no YouTube falando que não precisa perguntar para pai e para mãe, que é só perguntar para Deus. E assim, ó, eu orei, se Deus não se respondeu em 2 minutos, é porque Ele quer. Então fechou, ela mesmo, ele mesmo, vou namorar. O problema da nossa geração é essa, gente. A gente usa nossas informações para tentar pautar a nossa opinião que sobrepõe a palavra. E a gente erra. Está entendendo? Porque é mais fácil ser pastor pelo YouTube. É muito mais fácil. Não significa que você não pode ver pregação nenhuma no YouTube, tá? Eu escuto. Mas não são eles que me pastoreiam. Quando tem um problema na minha casa, quando eu preciso resolver alguma situação com meu filho, quero alguma orientação, eu vou para o Lúcio com a Vanessa. Eu não vou para o, sei lá, André Fernandes, por exemplo. Ele não vai me atender. Ele não me conhece. Eu não vou para essa galera. Então a gente precisa entender a importância e a honra que a gente deve dar pelas autoridades espirituais que o Senhor coloca na nossa vida. Em Marcos capítulo 6, verso 34 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus olhou e falou: esse povo é como ovelha sem pastor. Irmão, você pode estar dentro da igreja há muito tempo, mas você pode não ter pastor. Às vezes tem gente que está dentro da igreja há mais de anos e não tem pastor. Pelo simples fato de não buscar o pastoreio. De não buscar a liderança. E quando eu falo pastor, eu não falo apenas de título, tá? Nós entendemos na comunidade que o pastor dentro do teu GCM é o teu líder. Pastor é que cuida de gente. Se ele está cuidando de 4 pessoas, ele é um pastor. Talvez não por título, mas por função. Ele está na função de pastoreio dentro do teu GCM. Então você pode estar dentro do GCM, mas não ter pastoreio porque você não busca orientação, você não busca clareza, porque você se acha o dono da verdade. Que você acha que sabe de tudo. Mas isso não é só com jovem e com adolescente. Tem muita gente que tem anos de caminhada cristã, mas quando é confrontado com algum ensinamento bíblico, por ter uma caminhada cristã de muito tempo, ele acha que a opinião dele que vale. As pessoas adaptam as suas opiniões à palavra sem embasamento, simplesmente para satisfazer os seus prazeres. O evangelho não é adaptado. Não ouçam pessoas que adaptam o evangelho. Não ouçam pessoas. Não ouçam pessoas que para te agradar falam: não, ó, mas esse texto aqui, ó, é no Velho Testamento, esse texto aqui é outra coisa. Não faz isso. Palavra, irmão, a palavra é muito clara. Então não escute pessoas que não têm embasamento bíblico. A palavra não muda. Tudo que é contrário à palavra é pecado. Tudo que é contrário à palavra é pecado. O problema é que nós, muitas vezes por nosso orgulho, nós queremos achar e fazemos força para que não seja. Nós fazemos força e temos esse espírito independente dentro de nós, que nós não damos satisfação a ninguém, não damos satisfação ao nosso líder, não damos satisfação às nossas autoridades estabelecidas por Deus, porque nós não queremos ouvir um não, porque nós não queremos ouvir um espera, não é hora, por gente que a gente acha que é chato, mas esse chato já passou porque está passando faz muito tempo. Quando nós caminhamos em submissão para pai e para mãe, para a autoridade de Deus, constituída por Deus, Deus ordena a bênção sobre nós. Por isso de tão importante é esse ponto, de nós matarmos o nosso orgulho, nós matarmos a nossa independência, achar que somos o bonzão, achar que pastoreio pela internet é suficiente, achar que vídeos de tutoriais no YouTube de gente falando como vencer o pecado, isso vai te transformar. Manja, 8 passos para vencer a pornografia. Pô, agora você liberta.
Deixa eu ver aqui. Precisa de acompanhamento, irmão. Precisa de abertura de coração, precisa confessar para alguém. Deixa eu pausar o YouTube aqui que eu vou confessar para o Douglas Gonçalves. Douglas, então, ele não vai te ouvir, irmão. Acorda. Precisa confessar para alguém, irmão. Esse tipo de material na internet é riquíssimo, vai te ajudar mesmo. Se você está sofrendo com isso, vai buscar informação. Procure pastores que tem na internet que são bênção, que são sérios. Mas, principalmente, procure o pastor que está próximo de você. Procure o seu líder de célula. Procure o pastor Lúcio. Procure alguém próximo. Alguém que todos os dias vai mandar mensagem para você e vai perguntar: e aí, mano, caiu hoje ou não? E aí? Deu legal hoje? Passou? Não deu? Vamos orar? O que está acontecendo? Precisa mudar alguma coisa da tua rotina? O que é? Então a gente precisa ter esse entendimento que a gente não é uma ilha e que a gente precisa das pessoas, a gente precisa de gente mais madura nos ajudando. Queria chamar a banda aqui para a gente já ir finalizando. Qualquer opinião fora das Escrituras é pecado. Procure formar a sua opinião baseado na palavra. Procure formar a sua opinião baseado na palavra. Vamos ficar de pé? Procure formar a sua opinião baseada na palavra. Como em todo final de série, nós temos declarado que, não sei se você percebeu, mas todo final dessa série, hoje é o último e nós não vamos fazer diferente disso. Nós declaramos que o único que pode nos livrar de todo orgulho é Jesus. O único que é capaz de nos arrancar desse lodo do orgulho é Jesus. E Ele já fez isso. Ele já tomou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados, todo o castigo que estava sobre nós agora passou para Ele. Ele tomou. Mas acima de tudo, é necessário confessarmos os pecados. Você pode pegar aqui e ir embora daqui a pouco. Você não é obrigado a confessar pecado. Queria chamar os líderes de GC então, para ficarem aqui na frente para esse momento. Nós falamos nessa série sobre alguns pecados. Nós falamos sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre a frustração, sobre julgar as pessoas, os pecados que cometemos através da nossa língua. E agora, para finalizar, a gente falou sobre o orgulho. Esse livro ele trata sobre outros pecados também, mas o Senhor me direcionou a esses especificamente. E hoje é a noite de você consertar isso. Talvez você não veja em outros episódios da série, você não esteve por aqui, ou até esteve, mas algo te prendeu para você vir e confessar algum desses pecados. E hoje você tem a noite, hoje você tem a oportunidade de você confessá-los. É uma oportunidade, irmão. Eu aprendi que todos eles nós devemos confessar e abandonar todos os dias. Todos os dias. O pecado da ansiedade, de viver uma vida ansiosa, do medo. A palavra diz que Deus não deu um espírito de medo, mas sim de ousadia. Sobre a frustração, sobre o julgamento, o pecado de ficar julgando as pessoas, o pecado da língua, quanto nossa língua pode abençoar ou amaldiçoar as pessoas, a fofoca e orgulho. Em Lucas capítulo 5, verso 31 diz assim: não são os que têm saúde que precisam de remédio, mas sim os doentes. Hoje tem um remédio oferecido aqui para você, chamado Jesus. Basta você
não abrir essa caixinha de remédio, mas abrir o seu coração. Abrir a sua vida e confessar: Senhor, eu estou com uma vida orgulhosa. E justamente esse tema eu deixei por último, porque eu sei que muitos pecados não foram confessados aqui por causa do orgulho. Por isso eu citei todos eles: a ansiedade, o medo, a frustração, o julgamento das pessoas, o pecado da língua e o orgulho, para que você tenha a oportunidade de deixar hoje tudo isso aqui, confessar e abandonar. Em Atos capítulo 3, verso 19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados, para que os seus pecados sejam cancelados. Mas há uma condicional: arrependam-se, voltem-se para Deus. Em Salmos capítulo 32, verso 5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Em 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Enquanto vocês vão ouvindo essa canção, vai refletindo sobre isso. Se você, irmão, tem cometido algum tipo desses pecados que aparentemente nem parece que é pecado, irmão, mas o Senhor está falando com você aqui, o Senhor está revelando ao seu coração, não tenha vergonha, não tenha timidez, mano. Saia, aproveita a oportunidade de confessar os seus pecados e ter toda a sua vida santificada, purificada de toda a justiça. Se você crê nisso, por favor, se você tem vontade de vir aqui na frente. Quando nós vamos ouvir essa canção, você vai cantando, vai orando ao Senhor, para o Senhor trazer clareza ao teu coração a respeito de todas essas coisas. Aqui